O primeiro exorcismo moderno documentado. O exorcismo de Nicole Aubry. França. Ano de Nosso Senhor de 1565. Em uma pequena cidade chamada Laon, cercada por colinas e pela tensão dos conflitos entre católicos e protestantes, algo extraordinário começava a acontecer. Em meio ao frio das igrejas de pedra e ao silêncio inquietante dos fiéis, multidões percorriam longas distâncias para testemunhar o que muitos considerariam impossível. Uma menina presa ao altar, envolta em forças invisíveis, desafiando tudo o que se compreendia como humano. Seu nome era Nicole Aubry. Tinha apenas 16 anos e já carregava no corpo e na alma a marca de um tormento que a perseguia desde a infância. Já casada, já marcada, e agora diante de uma batalha que transcenderia carne e sangue. Nicole não sabia, mas estava prestes a se tornar o centro do primeiro exorcismo moderno da história, testemunhado por mais de 150 mil pessoas. Um confronto que não era apenas entre homem e demônio, mas entre doutrinas, entre verdades eternas e heresias recentes. E quando o bispo ordenou que ela fosse amarrada ao altar, ninguém imaginava o que aconteceria nas horas seguintes. A batalha estava prestes a começar. Fique conosco neste vídeo e testemunhe uma batalha entre o céu e o inferno, registrada diante dos olhos do mundo. O primeiro exorcismo. Para esse propósito, Deus permitiu que uma certa Nicole Aubry, uma mulher inocente, fosse possuída por Beelzebul e outros 29 espíritos malignos. A possessão ocorreu em 8 de novembro de 1565 e durou até 8 de fevereiro de 1566. Seus pais a levaram ao padre de Mota, um piedoso padre de Vervins, para que ele pudesse expulsar o demônio pelos exorcismos da igreja. O padre de Mota tentou várias vezes expulsar o espírito maligno aplicando as relíquias sagradas da Santa Cruz, mas não conseguiu. Satanás não se afastava. Finalmente, inspirado pelo Espírito Santo, decidiu expulsar o demônio através do sacramento do corpo e sangue de Nosso Senhor. Enquanto Nicole estava deitada em um estado anormal de letargia, o padre Mota colocou o Santíssimo Sacramento em seus lábios, e instantaneamente o feitiço infernal foi quebrado. Nicole recuperou a consciência e recebeu a Sagrada Comunhão com todos os sinais de devoção. Assim que Nicole recebeu o Sagrado Corpo de Nosso Senhor, seu rosto ficou brilhante e belo como o rosto de um anjo. E todos que a viram ficaram cheios de alegria e admiração, e bendizeram a Deus do fundo de seus corações. Mas com a permissão de Deus, Satanás retornou e tomou posse de Nicole em diversas ocasiões. E esta é a história. Os pastores protestantes. Quando as estranhas circunstâncias da possessão de Nicole se tornaram conhecidas por toda a parte, vários pregadores calvinistas chegaram com seus seguidores para expor esse truque papista, como era chamado. Ao entrarem, o diabo os cumprimentou ironicamente, chamou-os pelo nome e disse-lhes que tinham vindo em obediência a ele. Um dos pregadores pegou seu livro de orações protestantes e começou a lê-lo com uma expressão muito solene. O diabo riu dele e com seu olhar mais cômico disse: "Oh, meu bom amigo, você pretende me expulsar com suas orações e hinos? Você acha que vai me causar alguma dor? Você não sabe que elas são minhas? Eu ajudei a compô-las. Eu os expulsarei em nome de Deus", disse o pregador solenemente. "Você", disse o diabo zombeteiro, "você não pode me expulsar nem em nome de Deus, nem em nome do diabo. Você já ouviu falar de um demônio expulsando outro?" "Eu não sou um demônio", disse o pregador com raiva.
Eu sou um servo de Cristo. Um servo de Cristo, de fato, disse Satanás, com um sorriso zombeteiro. O que estou lhe dizendo é que você é pior do que eu. Eu acredito e você não quer acreditar. Você acha que posso ser expulso do corpo dessa miserável? Ah, vá primeiro e expulse todos os demônios do seu coração. O pregador se despediu um tanto perplexo. Ele vai desaparecer, disse ele revirando o branco dos olhos. Ó Senhor, eu imploro que ajude esta pobre criatura. E eu rezo a Lúcifer, gritou o espírito maligno, para que ele nunca a deixe, mas sempre a mantenha firmemente em seu poder, como ele faz agora. Vocês são todos meus, e eu sou seu mestre. Após a chegada do padre, vários protestantes foram embora. Eles tinham visto e ouvido mais do que queriam. Outros, porém, permaneceram. E grande foi seu terror quando viram como o demônio se contorcia e uivava de dor, assim que o Santíssimo Sacramento foi trazido para perto dela. Finalmente, o espírito maligno foi embora, deixando Nicole em um transe anormal. Enquanto ela estava nesse estado, vários pregadores tentaram abrir seus olhos, mas não conseguiram. O padre então colocou o Santíssimo Sacramento nos lábios de Nicole e instantaneamente ela recuperou a consciência. O reverendo padre de Mota então se voltou para os pregadores atônitos e disse: Ide agora, pregadores do novo evangelho. Vão e contem a todos o que vocês viram e ouviram. Não neguem mais que o Senhor Jesus Cristo está verdadeiro e realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Vão agora e deixem o respeito não humano confessar a verdade. Durante os exorcismos dos dias seguintes, o diabo foi forçado a confessar que não havia sido expulso em Vervins, na França, e ele tinha consigo 29 demônios, entre os quais 3 demônios poderosos, Cérbero, Astarote e Légio. Expulsão de 27 demônios. Em 3 de janeiro de 1566, o bispo chegou a Vervins e iniciou o exorcismo na igreja, na presença de uma imensa multidão. Eu ordeno que você, em nome e pelo poder da presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, parta imediatamente, disse o bispo a Satanás em voz solene. Satanás foi finalmente expulso pela segunda vez por meio do Santíssimo Sacramento. Ao sair, ele paralisou o braço esquerdo e o pé direito de Nicole. E ele também fez seu braço esquerdo mais longo do que o direito. E não havia poder na terra para curar esta estranha doença. Até algumas semanas depois, quando o diabo foi finalmente expulso, total e irrevogavelmente. Nicole foi então levada para a famosa peregrinação a Nossa Senhora de Liesse, especialmente porque o diabo parecia temer muito o lugar. No dia seguinte, o padre de Mota iniciou o exorcismo na igreja de Nossa Senhora de Liesse, na presença de uma imensa multidão. Ele tomou o Santíssimo Sacramento na mão e, mostrando-o ao demônio, disse: Eu vos ordeno em nome do Deus vivo, o grande Emanuel, a quem vedes aqui presente e em quem credes. Oh, sim, gritou o demônio. Eu creio nele. E o diabo uivou novamente quando ele fez essa confissão, pois ele estava se contorcendo sobre o poder do Deus Todo-Poderoso. Eu ordeno então em seu nome, disse o padre, que deixe este corpo imediatamente. Ao ouvir essas palavras, e especialmente ao ver o Santíssimo Sacramento, o demônio sofreu a mais horrível tortura. Em determinado momento, o corpo de Nicole ficou enrolado como uma bola e depois ficou terrivelmente inchado novamente. Em um momento, seu rosto era estranhamente alongado,
Depois ficava excessivamente aumentado, e às vezes ficava vermelho como escarlate. Às vezes seus olhos ficavam horrivelmente esbugalhados, e depois afundavam-se profundamente em seu crânio. Sua língua pendia até o queixo, às vezes preta, às vezes vermelha, e às vezes como a de um sapo. O padre continuou incitando e torturando Satanás. Maldito espírito, ele exclamou, eu lhe ordeno, em nome e pela presença real de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Santíssimo Sacramento, que se afaste imediatamente do corpo desta pobre criatura. Oh, sim! Satanás gritou, uivando descontroladamente. 26 dos meus companheiros vão deixá-la neste instante, pois eles são forçados a fazê-lo. As pessoas na igreja começaram a orar com grande fervor. De repente, os membros de Nicole começaram a estalar, como se todos os ossos do seu corpo estivessem quebrando. Um vapor fétido saiu de sua boca, e 26 demônios saíram dela, para nunca mais retornarem. Nicole, então, caiu em um desmaio anormal, despertada apenas pelo Santíssimo Sacramento. Ao recuperar os sentidos e receber a Sagrada Comunhão, o rosto de Nicole brilhou como o rosto de um anjo. O padre continuou incitando o demônio e usou todos os meios para expulsá-lo. Não a deixarei, a menos que o bispo de León ordene, respondeu o demônio com raiva. Expulsão dos 3 demônios restantes. Nicole foi então levada para Pierre-Pont, onde um dos demônios, chamado Légio, foi expulso por meio do Santíssimo Sacramento. Na manhã seguinte, Nicole foi levada à igreja. Ela mal havia saído de casa quando o diabo tomou posse dela novamente. O bispo que foi encarregado de exorcizar Nicole se preparou para essa terrível tarefa com orações, jejuns e outras obras de penitência. Quando Nicole chegou à igreja, o exorcismo começou. Quantos de vocês estão neste corpo? Perguntou o bispo. Somos 3, respondeu o espírito maligno. Quais são os seus nomes? Belzebu, Cérbero e Astarote. O que aconteceu com os outros? Perguntou o bispo. Eles foram expulsos, respondeu Satanás. Quem os expulsou? Ah! Gritou o diabo rangendo os dentes. Foi ele que o tem nas mãos na patena. O diabo se referia ao nosso querido Senhor no Santíssimo Sacramento. O bispo aproximou o Santíssimo Sacramento do rosto de Nicole. O demônio se contorcia e uivava de dor. Oh, sim! Eu vou! Eu vou! Ele gritou. Mas eu vou voltar. De repente, Nicole ficou rígida e imóvel como mármore. O bispo então tocou os lábios dela no Santíssimo Sacramento, e num instante ela recuperou completamente a consciência. Ela recebeu a Sagrada Comunhão, e seu rosto agora brilhava com uma beleza maravilhosa e sobrenatural. No dia seguinte, Nicole foi levada de volta à igreja, e o exorcismo começou como de costume. O bispo pegou o Santíssimo Sacramento em sua mão, segurou-o perto do rosto de Nicole e disse: Eu ordeno a você, em nome do Deus vivo, e pela presença real de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no sacramento do altar, que se afaste imediatamente do corpo desta criatura de Deus e nunca mais retorne. Não, não! Gritou o diabo. Eu não vou embora. Minha hora ainda não chegou. Eu ordeno que você saia. Sai, espírito imundo e amaldiçoado. Vá embora. E o bispo colocou o Santíssimo Sacramento no rosto de Nicole. Pare! Pare! Satanás gritou. Deixe-me ir. Eu irei, mas voltarei. E instantaneamente Nicole caiu nas mais assustadoras convulsões. Fumaça preta foi vista saindo de sua boca,
e ela desmaiou novamente. Durante sua estadia em León, Nicole foi cuidadosamente examinada por médicos católicos e protestantes. Seu braço esquerdo, que havia sido paralisado pelo diabo, foi encontrado completamente sem reflexos. Os médicos cortaram o braço com uma faca afiada. Eles o queimaram com fogo. Eles colocaram alfinetes e agulhas sobre suas unhas. Mas Nicole não sentiu dor. Seu braço estava completamente dormente. Certa vez, enquanto Nicole estava deitada em um estado de letargia artificial, os médicos lhe deram um pouco de pão mergulhado em vinho, que era o que os protestantes chamavam de comunhão, ou ceia do Senhor. Eles esfregaram as pernas rapidamente. Eles jogaram água no rosto. Eles perfuraram sua língua até que o sangue fluiu. Tentaram acordá-la de todas as maneiras, mas em vão. Nicole permaneceu fria e imóvel como mármore. Por fim, o padre tocou os lábios de Nicole com o Santíssimo Sacramento, e instantaneamente ela recuperou a consciência e começou a louvar a Deus. O milagre foi tão claro, tão palpável, que um dos médicos, que era um calvinista intolerante, imediatamente renunciou aos seus erros e se converteu ao catolicismo. Várias vezes também os protestantes tocaram o rosto de Nicole com uma hóstia que não era consagrada, e portanto era apenas pão. Mas Satanás não se deixou atormentar por isso. Ele apenas ridicularizou os esforços deles. No dia 27 de janeiro, o bispo, após caminhar em solene procissão com o clero e os fiéis, deu início ao exorcismo na igreja, na presença de grande multidão de protestantes e católicos. O bispo agora expõe o Santíssimo Sacramento perto do rosto de Nicole. De repente, um grito selvagem e sobrenatural ecoa pelo ar. Uma fumaça preta e espessa sai da boca de Nicole. O demônio Astarote é expulso para sempre. Durante o exorcismo, que ocorreu em 1º de fevereiro, o bispo disse: "Ó espírito amaldiçoado, já que nem a oração, nem os santos evangelhos, nem os exorcismos da igreja, nem as relíquias sagradas podem forçá-lo a sair, eu lhe mostrarei seu Senhor e Mestre, e com seu poder eu lhe darei ordens." Durante o exorcismo, que ocorreu após a missa, o bispo expôs o Santíssimo Sacramento em sua mão e disse: "Ó espírito amaldiçoado, arqui-inimigo do Deus sempre abençoado, eu te ordeno pelo precioso sangue de Jesus Cristo aqui presente, que te afastes desta pobre mulher. Partam, malditos, para o fogo eterno do inferno." Ao ouvir essas palavras, e especialmente ao ver o Santíssimo Sacramento, o demônio ficou tão terrivelmente atormentado, e a aparência de Nicole era tão horrível e repulsiva, que as pessoas desviaram os olhos horrorizadas. Finalmente, um suspiro profundo foi ouvido, e uma nuvem de fumaça preta saiu da boca de Nicole. Cérbero foi expulso. Novamente, Nicole caiu sepulcralmente inconsciente, e só foi trazida à consciência por meio do Santíssimo Sacramento. A expulsão de Beelzebul. Durante o exorcismo, que ocorreu no 7º dia de fevereiro, o bispo disse a Satanás: "Diga-me, por que você tomou posse desta mulher católica, honesta e virtuosa?" "Fiz isso com a permissão de Deus. Tomei posse dela por causa dos pecados do povo. Fiz isso para mostrar aos meus calvinistas que há demônios que podem tomar posse do homem quando Deus permite. Eu sei que vocês não querem acreditar nisso, mas eu vou lhe mostrar que eu sou o diabo. Tomei posse desta criatura para convertê-los ou endurecê-los em seus pecados, e pelo santo sangue eu cumprirei minha tarefa." Essa resposta encheu de terror todos que a ouviram. "Sim", respondeu o bispo solenemente, "Deus quer unir todos os homens na única e santa fé. Como só existe um Deus, só pode haver uma religião verdadeira.
Uma religião como a que os protestantes inventaram não passa de uma zombaria vazia. Tem que cair. A religião estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo é a única verdadeira e durará para sempre. Ela está destinada a unir todos os homens em seu abraço sagrado, para que haja apenas um rebanho e um pastor. Este pastor divino é nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça invisível da Santa Igreja Católica, cuja cabeça visível é o nosso Santo Padre, o Papa, sucessor de São Pedro. O diabo ficou em silêncio. Ele foi envergonhado diante de toda a multidão. Ele foi expulso novamente por meio do Santíssimo Sacramento. Na tarde do mesmo dia, o diabo começou a gritar: "Ah, você acha que pode me expulsar desse jeito? Você não tem assistência adequada para um bispo. Onde estão o reitor e o arquidiácono? Onde estão os juízes reais? Onde está o primeiro magistrado que estava assustado à noite na prisão? Onde está o advogado do rei? Onde estão seus advogados e consultores? Onde está o escrivão do tribunal?" O diabo menciona cada um deles pelo nome. "Não vou embora até que todos estejam reunidos. Se eu for embora agora, que prova você poderia dar ao rei de tudo o que aconteceu? Você acha que as pessoas vão acreditar em você facilmente? Não, não. Há muitos que se oporiam. O testemunho dessas pessoas comuns aqui terá muito pouco peso. É um tormento para mim ter que lhe dizer o que você tem que fazer. Sou forçado a fazer isso. Ah, maldita hora em que tomei posse dessa vil ralé." "Tenho pouco prazer em sua conversa", respondeu o bispo. "Há testemunhas suficientes aqui. As que você mencionou não são necessárias. Saia agora, dê glória a Deus. Vá embora, vá para as chamas do inferno." "Sim, estou indo embora, mas não hoje. Eu sei muito bem que tenho que ir embora. Estou condenado, sou forçado a deixá-la." "Não me importa sua tagarelice", disse o bispo. "Vou expulsá-lo pela força de Deus, pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo." "Sim, devo ceder a você", gritou o demônio descontroladamente. "Se você me torturar, terei que lhe dar esta honra." O bispo então pegou o Santíssimo Sacramento em sua mão e o segurou perto do rosto da mulher possuída. Finalmente, Satanás foi forçado a fugir mais uma vez. Na manhã seguinte, após o término da procissão, o santo sacrifício da missa foi oferecido como de costume. Durante a consagração, a mulher possuída foi levantada 2 vezes mais de 6 metros no ar e depois caiu pesadamente de volta na plataforma. Quando o bispo, pouco antes do Pater Noster, tomou novamente a hóstia consagrada em sua mão e a ergueu com o cálice, a mulher possuída foi novamente erguida no ar, levando consigo os guardas, 15 ao todo, pelo menos 6 metros acima da plataforma. E depois de um tempo, ela caiu pesadamente no chão. Ao verem isso, todos os presentes ficaram cheios de espanto e terror. Um protestante alemão chamado Vosch caiu de joelhos, começou a chorar e se converteu. "Ah!" ele exclamou. "Agora acredito firmemente que o diabo realmente possui esta pobre criatura. Acredito que na verdade é o corpo e o sangue de Jesus Cristo que o expulsa. Eu acredito firmemente. Não serei mais protestante." Após a missa, o exorcismo começou como de costume. "Agora, finalmente", disse o bispo, "você deve ir. Vá embora, espírito maligno." "Sim", disse Satanás. "É verdade que tenho que ir, mas ainda não. Não vou sair antes que chegue a hora." Por fim, o bispo tomou a sagrada hóstia em sua mão e disse: "Em nome da adorável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do sagrado corpo de Jesus Cristo aqui presente,
Eu te ordeno, espírito maligno, que saias. Sim, sim, é verdade, gritou o demônio violentamente. É verdade. É o corpo de Deus que eu devo confessar, porque sou forçado a fazê-lo. Ele me tortura e devo confessar isso. Tenho que dizer somente a verdade. Sou forçado a fazer isso. A verdade não vem de mim, vem do meu Senhor e Mestre. Entrei neste corpo com a permissão de Deus. O bispo agora expõe o Santíssimo Sacramento próximo ao rosto da mulher possuída. O demônio se contorcia em terrível agonia e tentava de todas as maneiras escapar da presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Por fim, a fumaça preta foi vista saindo da boca de Nicole. Ela desmaiou e só recuperou a consciência através do Santíssimo Sacramento. No dia 8 de fevereiro, o dia determinado por Deus para Satanás deixar Nicole para sempre, finalmente chegou. Após a procissão solene, o bispo iniciou o exorcismo final. Não te pedirei mais nada, disse o bispo a Satanás. Eu te expulsarei imediatamente pelo poder do Deus vivo e pelo preciosíssimo corpo e sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, aqui presente no sacramento do altar. Ah, sim, gritou o demônio. Confesso que o Filho de Deus está aqui, real e verdadeiramente presente. Ele é meu Senhor e Mestre. Ele me tortura para me fazer confessar, mas sou forçado a fazer isso. E então ele repetiu várias vezes com um uivo selvagem e sobrenatural. Sim, é verdade. Devo confessar que sou forçada a deixá-la, pelo poder do corpo de Deus presente aqui. Tenho que ir. Isso me atormenta. Devo ir muito em breve e devo confessar esta verdade. Mas essa verdade não vem de mim. Ela vem do meu Deus e Senhor, que me enviou aqui e que me ordena e obriga a confessar a verdade publicamente. O bispo então tomou o Santíssimo Sacramento em sua mão e, erguendo bem alto, disse em voz solene: Ó espírito maligno e imundo Beelzebu, você é o arqui-inimigo do Deus eterno. Eis aqui presente o precioso corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Senhor e Mestre. Eu te conjuro, em nome e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que está presente aqui. Eu ordeno que você deixe esta criatura de Deus imediatamente e para sempre, e vá para as profundezas do inferno, onde será atormentado para sempre. Vai-te embora, espírito imundo. Sai. Eis aqui o vosso Senhor e Mestre. Ao ouvir essas palavras solenes e ver nosso Senhor sacramentado, a pobre mulher possuída se contorceu de medo. Seus membros estavam quebrados, como se todos os ossos do seu corpo estivessem quebrando. Os 15 homens fortes que a seguravam mal conseguiam mantê-la deitada de costas. Eles cambaleavam de um lado para o outro, cobertos de suor. Satanás estava tentando fugir da presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. A boca de Nicole estava aberta. Sua língua estava para fora do queixo. Seu rosto estava horrivelmente inchado e deformado. Sua cor mudou de amarelo para verde e ficou ainda mais cinza e azul, de modo que não parecia mais um ser humano, mas sim o rosto de um horrível demônio encarnado. Todos os presentes estremeceram de terror, especialmente quando o grito selvagem do demônio foi ouvido, que soava como o rugido de um touro selvagem. Eles caíram de joelhos e, com lágrimas nos olhos, começaram a gritar: Jesus, tenha misericórdia! O bispo continuou incitando Satanás. Finalmente, o espírito maligno foi embora e Nicole caiu inconsciente nos braços de seus cuidadores. Ainda assim, porém, permaneceu surpreendentemente distorcida. Nesse estado, foi mostrado aos juízes e a todas as pessoas presentes que ela estava encolhida como uma bola.
O bispo então se ajoelhou para lhe dar o Santíssimo Sacramento como de costume. Mas de repente o demônio fica louco de raiva, tenta pegar a mão do bispo e até mesmo alcançar o Santíssimo Sacramento. O bispo recomeça. Nicole se ergue no ar e o bispo se levanta de joelhos, tremendo de terror e pálido como a morte. O bom bispo precisa novamente de coragem para perseguir o demônio. Ele expõe o Santíssimo Sacramento em sua mão, até que finalmente o demônio, vencido pelo poder do corpo sagrado de Nosso Senhor, sai em meio à fumaça, aos relâmpagos e aos trovões. Assim, o demônio foi finalmente expulso definitivamente, na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, mesmo dia e hora em que Nosso Senhor triunfou sobre o inferno com sua morte sempre bendita. Nicole estava completamente curada e conseguia mover o braço esquerdo com grande facilidade. Ela caiu de joelhos e agradeceu a Deus, assim como ao bom bispo, por tudo que ele havia feito por ela. O povo chorou de alegria e cantou hinos de louvor e ação de graças em honra ao nosso querido Senhor. Exclamações foram ouvidas por toda a parte. Oh, que grande milagre! Ah, graças a Deus eu testemunhei isso. Quem pode duvidar da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento do altar? Muitos protestantes também disseram: agora creio na presença de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Eu vi isso com meus próprios olhos. Não continuarei sendo calvinista. Malditos sejam aqueles que me mantiveram no erro até agora. Agora posso entender que o santo sacrifício da missa é uma coisa boa. Um solene Te Deum foi entoado no órgão, e os sinos tocaram com um timbre alegre. A cidade inteira estava cheia de alegria. Em meio ao caos religioso dessa época, Nicole Alves se tornou sinal vivo daquilo que a Igreja sempre proclamou: Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Nem os gritos do inferno puderam resistir à força do corpo de Cristo. Nem a dúvida dos homens silenciou o poder do altar. Hoje, séculos depois, a história de Nicole não fala apenas de possessão ou de fenômenos extraordinários. Ela fala da autoridade da Igreja, da santidade dos sacramentos e da vitória de Deus até nos lugares mais sombrios. Onde muitos só enxergam escândalo ou superstição, os olhos da fé veem um milagre, uma prova, um sinal. Que essa história nos leve a buscar com mais fervor os sacramentos, a Santa Missa e o poder da oração. Porque o mesmo Cristo que expulsou os demônios daquela jovem é o Cristo que nos espera hoje em cada altar. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!